Imagina que você é um mineiro de São João del Rei. Você cresceu ouvindo o som dos sinos das igrejas e o silêncio das montanhas de Minas. De repente, você está do outro lado do oceano, em abril de 1945, num cenário que parece o fim do mundo, os arredores da cidade de Montese, na Itália. Esse era o Arlindo Lúcio da Silva e ele não era um Rambo. Era um pracinha da nossa F e B Força Expedicionária Brasileira. Um soldado comum que estava prestes a fazer o impossível. Para você entender o buraco onde o Arlindo estava metido, a gente precisa falar de estratégia. Os aliados estavam tentando quebrar a linha gótica, a última grande barreira alemã na Itália. Montese era o ponto-chave. Só que o terreno era uma desgraça, montanhas íngremes, vales estreitos e uma lama que engolia as botas dos soldados. E quem estava do outro lado? Os alemães da 114ª Divisão de Caçadores, J. Guerra. Esses caras eram a elite da montanha. Eles tinham passado meses fortificando cada pedra, cada porão de casa abandonada. Eles tinham ninhos de metralhadoras MG-Minas posicionados de um jeito que qualquer um que tentasse subir a encosta era varrido por um muro de chumbo. O Arlindo estava equipado com o padrão da infantaria brasileira, o fuzil M1 Garand, uma arma fantástica. Mas que fazia aquele som de ping quando o pente de 8 tiros acabava, avisando o inimigo que você estava recarregando. Ele carregava suas bandoleiras, granadas de mão e a icônica faca de combate. No dia 14 de abril, o céu estava cinza e o ar carregado de fumaça de artilharia. A ordem veio avançar. O que o Arlindo não sabia é que, naquela manhã, o pelotão dele ia bater de frente com o que a gente chama de moedor de carne. O avanço brasileiro foi recebido por uma barragem de fogo tão intensa que o chão parecia estar em erupção. No meio dessa confusão, do fumo das explosões e do grito dos oficiais, o Arlindo acabou se separando do seu grupo principal junto com outros 2 companheiros. Eles estavam isolados, num território onde cada sombra podia ser um sniper ou uma patrulha alemã. O silêncio que se seguiu à primeira onda de ataques foi o mais aterrorizante, porque foi nesse silêncio que o Arlindo percebeu ele não estava apenas perdido. Ele estava no caminho de uma contraofensiva alemã que contava com dezenas de soldados. Era o começo do que viria a ser o combate mais solitário e heróico da história da FB. Cara, a situação agora ficou preta. Imagina você, ali no meio daquela lama fria da Itália. Com o som de explosões ao longe, de repente, percebe que o barulho das botas marchando está vindo da direção errada. O Arlindo e seus 2 companheiros estavam numa espécie de terra de ninguém, entre as linhas brasileiras e as defesas alemãs em Montese. Aí aconteceu o que todo soldado teme, o contato visual. Do meio da neblina e dos escombros, surgiu uma companhia alemã inteira. Não eram 10 caras numa patrulha, era um contingente pesado, bem armado, vindo para esmagar qualquer resistência que tivesse sobrado daquele primeiro ataque brasileiro. O sargento que estava com o Arlindo viu o tamanho da encrenca e percebeu que, se eles ficassem ali parados, iam ser cercados e mortos em segundos. A ordem era recuar para se reagrupar com o pelotão. Mas aí é que entra o diferencial do Arlindo. Enquanto seus 2 colegas tentavam se proteger e iniciar um recuo tático, o que era a coisa lógica a se fazer, o Arlindo viu algo que ninguém mais viu. Ele percebeu que, se ninguém segurasse aqueles alemães ali, naquele exato ponto, a companhia inimiga ia cair direto no flanco exposto do restante dos brasileiros que ainda estavam subindo a montanha. Seria um massacre. O Arlindo olhou para o seu M1 Garand, checou o cinto de munição e, num gesto que desafia qualquer instinto de sobrevivência, ele não recuou. Ele se posicionou atrás de uma cobertura precária, provavelmente uns restos de muro ou um barranco castigado pela artilharia, e gritou para os companheiros recuarem. Ele ia ficar, sozinho, um único brasileiro contra uma companhia de veteranos da Wehrmacht. Agora, tenta visualizar a cena técnica. O Arlindo tinha um fuzil semi com 8 tiros Penta. Os alemães vinham com MP-40 submetralhadoras e as temidas MG Minot que podiam disparar 1.200 tiros por minuto. Era uma luta de Davi contra Golias, mas o Davi aqui usava farda verde oliva e tinha um sotaque mineiro. O primeiro tiro do Arlindo ecoou no vale e ali ele traçou uma linha na lama. Daqui vocês não passam. Foi o início de um duelo de nervos e chumbo que ia deixar os alemães completamente desorientados.
porque eles simplesmente não conseguiam acreditar que só tinha um homem atirando neles, o que aconteceu. A seguir foi uma aula de tática improvisada sob pressão extrema. O Arlindo sabia que, se ficasse parado num lugar só, os alemães iam flanquear ele em 2 minutos. Então, o que esse mineiro fez? Ele começou a atirar e se mover. Ele disparava alguns tiros certeiros com seu garão de um lado de uma ruína, corria por trás dos escombros e aparecia em outro ponto, atirando de novo. Para o comando alemão que vinha subindo. O som do fuzil vindo de lugares diferentes e a precisão dos disparos criaram uma ilusão de ótica e sonora. Eles achavam que tinham batido de frente com uma emboscada de um pelotão inteiro, e não apenas com um homem obstinado. Agora, imagina o nível de estresse. O Arlindo ouvia o ping do pente do garão saltando menos, aquele barulho clássico que a gente conhece dos jogos, e tinha que recarregar enquanto as balas das MG alemãs mastigavam o tijolo e a pedra logo acima da cabeça dele. Ele não tinha suporte de rádio, não tinha cobertura de artilharia, era só ele, o frio da Itália e o cheiro de pólvora queimada. Os alemães, confusos, começaram a se proteger e a responder com fogo pesado. Eles jogavam granadas de cabo, as famosas estilhã de granate, tentando tirar o inimigo daquelas ruínas, e o Arlindo, ele devolvia com granadas americanas e continuava mudando de posição. Ele estava gastando munição com consciência, cada tiro era para derrubar ou fazer o inimigo recuar. Ele conseguiu o impensável. Ele travou o avanço de uma companhia inteira. Os caras estavam literalmente com medo de avançar porque achavam que a área estava infestada de brasileiros. Nesse ponto da batalha, o tempo parou para o Arlindo. Ele já não sabia há quanto tempo estava ali. Só sabia que, enquanto ele estivesse atirando, os companheiros dele lá embaixo estavam seguros. Mas, cara, o problema de lutar sozinho contra dezenas é que a munição acaba e o cansaço bate forte. E foi aí que os alemães perceberam que o volume de fogo estava diminuindo e resolveram fazer o movimento final para esmagar aquela resistência. O negócio agora chegou naquele ponto de não retorno. Cara, o Arlindo estava no limite do que um ser humano consegue suportar. A adrenalina é um combustível potente, mas ela cobra o preço. O braço dele já devia estar pesado por causa do recuo do fuzil, o rosto sujo de fuligem e aquele frio úmido da montanha entrando direto nos ossos. Os alemães, que não eram bobos, começaram a notar um padrão. A cadência de tiro do Arlindo, por mais que ele se movesse, tinha um ritmo. Eles pararam de ouvir aquela part de som que um pelotão faz e começaram. A ouvir um rifle solitário tentando desesperadamente cobrir vários ângulos. O comando alemão ali no campo percebeu a jogada. Não tem um exército lá, tem um louco ou um herói segurando a gente. A ordem entre os alemães foi clara, avançar com tudo. Eles começaram a usar táticas de supressão agressivas. Enquanto uma metralhadora MG-42 travava o Arlindo num ponto. Grupos de soldados começaram a rastejar e flanquear pelas laterais, usando as sombras das ruínas de Montese. O Arlindo via os vultos se aproximando e sabia que o espaço dele estava diminuindo. Cada vez que ele colocava um novo pente de 8 tiros no Garonde, ele sabia que aquele podia ser o último. E aí aconteceu o que ele mais temia, o último ping do fuzil. O pente saltou, o ferrolho ficou aberto e, ao tatear o cinto de munição, o Arlindo sentiu o vazio. Ele tinha gastado tudo. Imagina o silêncio mortal que ficou naquele segundo. De um lado, dezenas de alemães com o dedo no gatilho. Do outro, um brasileiro sozinho, sem balas, mas com uma missão que ele se recusava a abandonar. Ele podia ter levantado as mãos e se rendido. Ninguém ia julgar um cara que segurou uma companhia inteira sozinho até acabar a munição. Mas o Arlindo não era qualquer um. Ele ainda tinha sua faca de combate e a baioneta. Em vez de se encolher, ele se preparou para o corpo a corpo. Os alemães foram fechando o cerco, gritando ordens de rendição em alemão, mas o Arlindo se manteve firme. Ele tinha ganhado o tempo que precisava para o seu batalhão, mas o custo disso estava prestes a ser cobrado da forma mais dura possível. Cara, a cena final é de arrepiar e mostra por que a história militar é tão fascinante. Quando o silêncio do fuzil do Arlindo finalmente tomou conta das ruínas, os alemães não avançaram de imediato. Eles ficaram ali, desconfiados,
esperando o próximo disparo, a próxima granada. Eles simplesmente não conseguiam conceber que aquela resistência feroz pudesse ter vindo de um único homem. Quando eles finalmente tomaram coragem e fecharam o cerco, invadindo a posição de onde vinham os tiros, o choque foi absoluto. Imagina a cara do oficial alemão, um cara treinado na doutrina prussiana, acostumado com divisões inteiras, ao encontrar apenas o Arlindo. Ele estava lá, caído, com seu garonde vazio ao lado e o corpo marcado pelo combate. Arlindo Lúcio da Silva tinha lutado até o último suspiro, literalmente. Mas aqui entra a parte que vira lenda. Cara, os alemães eram inimigos, mas eram soldados veteranos que sabiam reconhecer a bravura quando a viam. Existe um relato de que, ao perceberem que aquele brasileirinho tinha segurado uma companhia inteira sozinho para salvar seus companheiros, eles não cuspiram no corpo ou o trataram com desdém, pelo contrário. Diz a tradição que os próprios alemães, impressionados com tamanha coragem, enterraram o Arlindo ali mesmo, perto de onde ele caiu em Montese. E eles não fizeram uma cova rasa qualquer. Eles colocaram uma cruz de madeira sobre o túmulo dele, com um pedaço de carvão ou tinta, escreveram em alemão Ein brasilianischer Held, que significa um herói brasileiro. Cara, pensa na magnitude disso. No meio da maior carnificina da história da humanidade. O seu inimigo para o que está fazendo para prestar uma homenagem ao seu valor. O Arlindo não foi apenas um soldado que morreu. Ele foi o cara que forçou o respeito de um dos exércitos mais letais do mundo através. Da pura força de vontade e sacrifício, e o que fica dessa história toda? O Arlindo Lúcio da Silva não voltou para Minas, mas o nome dele atravessou o oceano e o tempo. Depois da guerra, os restos mortais dele foram trazidos de volta e hoje ele descansa no monumento aos mortos da Segunda Guerra Mundial, lá no Rio de Janeiro. Ele recebeu, postumamente, a medalha de sangue e a cruz de combate. As maiores honrarias que um soldado brasileiro pode receber. Mas a maior medalha do Arlindo não é de metal. É o fato de que, em Montese, existe um monumento que lembra o sacrifício dele. Quando a gente fala que a cobra fumou, é por causa de caras como ele. O Arlindo provou que o herói não é aquele que não tem medo, mas aquele que, mesmo com o fuzil vazio e cercado por um exército, decide que o dever dele com os amigos vale mais que a própria vida. Essa é a essência do Arquivo Bravo, contar as histórias daqueles que o tempo tenta esquecer, mas que o aço e o sangue imortalizaram. O Arlindo foi o herói brasileiro reconhecido até pelo inimigo, e hoje ele é o nosso herói aqui no canal. Se essa história te deu um nó na garganta ou te fez sentir orgulho de ser brasileiro, faz o seguinte, comenta aqui embaixo a palavra bravo. Eu quero ver quantos de vocês chegaram até o final e realmente valorizam a história dos nossos pracinhas, histórias. Como a do Arlindo mostram que o Brasil tem heróis de verdade que dão de 10 a 0 em qualquer filme de Hollywood. Se você quer que essas memórias não morram, se inscreve aqui no Arquivo Bravo e ativa o sininho. Toda semana eu trago um mergulho profundo como esse e não guarda essa história só para você, não. Manda o link desse vídeo naquele seu grupo de amigos ou para aquele seu tio que gosta de história militar. O sacrifício do Arlindo merece ser conhecido por cada brasileiro. Por hoje é só. Pessoal, espero que tenham gostado desta história e até a próxima, soldados. Por hoje, dispensados.